Começa agora mais um programa do Faça Você Mesmo, queridinho aqui da TV Câmara Campinas. E hoje a gente vai ensinar você aí de casa a fazer um porta-vela de resina. Muito lindo, né? E quem vai dar todas as dicas e ensinar a fazer esse artesanato do zero é a Adriana Brito. Tudo bem? E você, tudo jóia? Tô bem, muito obrigada por receber aqui a nossa equipe. Que agradeço. E mostrar, né, as coisas lindas que você faz. Adriana, há quanto tempo você trabalha com artesanato? Olha, com resina eu trabalho desde a pandemia, 2019, 2020. Na época eu trabalhava no mercado pet e aí eu comecei a fazer joia afetiva com pelinho, com dentinho de cachorro. E foi aí que começou. E não parei mais. Então foi uma paixão, porque o mercado pet é um investimento muito promissor. Hoje a gente vê em pesquisas que tem até mais casas pet em Campinas do que padaria, por exemplo. Uau! Então, já vi pesquisas assim. Então é um mercado que tem muita gente mesmo, né? E aí eu trabalhava com alimentação pet, na verdade, mas eu acabei parando com esse ramo e fiquei só no artesanato mesmo. Da resina. Da resina, isso. Faço outras peças também, mas a resina é muito procurada. Foi difícil o começo, porque foi na época da pandemia, né? Sim, difícil porque não tinha contato com pessoas. Não é muito fácil começar um negócio só na internet, né? E o artesanato, ele é muito de boca a boca, né? Então, boca a boca. Na época da pandemia era um pouco mais complicado. Mas ainda é um artesanato assim que muita gente desconhece, né? Tem gente que vê, se encanta e não conhece, não sabe como que é a resina, só sabe como é a peça pronta. Aí hoje vai ser legal porque vai dar pra mostrar como que funciona. Na internet tem vários vídeos, né, que o pessoal coloca mostrando, fazendo tampo de mesa com tampinha de garrafa, fazendo buquê de flores para casamento, né, para você eternizar e fica daquele jeito lindo. Você já fez? Peças grandes assim, não. A maior peça que eu fiz tem 15 por 15, mais ou menos, centímetros. Mas dá pra eternizar. Eu eternizei flores de buquê, mas só 3 flores, né? Já eternizei flor abençoada de Santa Terezinha. Mas o buquê inteiro, assim, ainda não fiz, né? Um dia ainda faço. Quem sabe? Tá aí o desafio, você aí de casa, se quiser casar, quiser eternizar, depois no final do programa vai ter aqui o contato da Adriana. Tá certo. Né? Adriana, hoje você faz produtos pro segmento católico? Também, isso. Também. Personalizados e católicos, que é a nossa fé. Legal. Agora, hoje você vai ensinar a fazer essa vela aqui, esse porta-vela, né? No caso, a gente viu aqui que você colocou uma velinha eletrônica. Sim, não é muito legal a combinação do fogo da vela normal com a resina. Porque o calor, não precisa encostar no fogo, mas o calor ele acaba estragando um pouco a resina. É melhor usar a eletrônica mesmo. Nessa peça, pelo menos, sim. É legal porque é uma peça que fica ali mais pra você admirar, né? Pela beleza e também não deixa de iluminar, né? Porque a vela é eletrônica. Sim, sim. Então, se você de casa quer aprender a fazer esse porta-vela, que é lindíssimo, em forma de lua, pegue o seu papel e a caneta e anote os materiais. Para a confecção, você vai precisar de plástico filme, papel toalha, álcool, luvas descartáveis, balança de precisão, copo e colher descartável, palito de dente, molde da preferência, pinça, flores desidratadas, resina, endurecedor. Anotou toda a lista? Se você esqueceu de algum item, não fica preocupado, porque este episódio vai estar lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara Campinas. Vai em playlist, anote Faça Você Mesmo, porta-vela de resina
e vai estar lá no descritivo toda a lista de material. Aproveita e comente. Adriana, mão na massa, vai começar, ela vai ensinar tudo do zero, hein? Primeiro de tudo, eu costumo forrar, eu nem coloco toalha, nada, porque a resina faz sujeira, gente. Não tem jeito. Por mais experiência que tenha, por isso a gente usa o plástico filme. É o mais indicado. É mais prático, porque depois é só pegar e jogar. Não precisa ficar lavando nada. E para limpeza se caso acontecer, pingou na mesa, pegou na mão, não tinha luva em casa no dia. Álcool, quanto maior a porcentagem do álcool, um paninho, uma toalhinha descartável, resolve melhor. Tá. Não adianta lavar, tá? Não, é álcool, gente. É álcool, porque a resina ela só vai espalhar com água e sabão. Bom saber. Vai continuar grudando. Então, eu forro um pedacinho da mesa, né? Que a gente vai pôr a balança pra pesar. Já deixo meu paninho aqui úmido. Álcool úmido, porque na emergência já tá pronto, né? Aqui a resina, eu uso um palito para auxiliar um pouquinho. Tá. Caso gotejar, né? E ela tem duas partes. Ela tem a parte da resina mesmo, que ela vem num pote maior. Essa não precisa comprar, para quem tá começando agora, compra uma embalagem menorzinha que tem. Pra ir treinando, né? Porque no começo a gente erra bastante. Tem material como tem, às vezes tem pelo de cachorro, por exemplo, em joia afetiva, que ele é muito clarinho e ele desaparece na resina. Então, no começo a gente tem que fazer bastante teste, né? E aqui tem a resina e tem um endurecedor. Então, vamos supor, usei 10 gramas de resina, eu vou usar 5 gramas de endurecedor. É sempre metade do peso para compor. Então, no caso aqui, para 10 gramas, eu vou usar 5 de endurecedor, vou fazer 15 gramas. Para fazer essa peça, eu já comecei a pontinha dela para dar esse efeito espaçado do douradinho, ficar um espaço clarinho e transparente, né? Então, eu já iniciei para a gente conseguir dar esse efeito. Mas acredito que aqui eu vou usar 100 gramas de resina, mais ou menos. Ou seja, pro pessoal de casa, treinem muito, aproveitem e explorem a imaginação, porque vai ter erro, é normal, até você aprender a lidar, né? Aprender, e cores de resina, como nessa peça azul, a gente pode usar corantes específicos para resina. Não vai sair misturando qualquer tinta porque dá reação, tá? Não pode. Não pode. É química. É química, exatamente. Ele vai aquecer. Não estranhem, porque, por exemplo, a hora que a gente encher até a boca, essa parte vai aquecer como se tivesse colocado uma panela no fogão mesmo. Uau! Então, é bem uma reação bem interessante. Eu vou colocar isso aqui. Tá. Eu vou fazer 90 gramas, que eu acho que é suficiente. Vou afastar aqui então, tá? Para o pessoal joia. pegar a imagem. Lembra de zerar, né, a balança, porque vai ter o peso do copo. É uma cor bonita, azul. Ela é meio azuladinha porque ela tem essa resina tem a proteção UV. Nessa fase, passou, ainda dá pra devolver aqui, porque eu não misturei o endurecedor. Tá. Então, a gente pode devolver aqui. Que a gente pode... Dificilmente a gente vai acertar de primeiro o peso da resina, né? E a parte da resina mesmo, ela é um pouquinho mais encorpada. Adriana, ela vai pro fogão? Não. Não vai. Não vai, a reação química nela mesmo. Então, isso aqui que a gente tá aprendendo hoje, a pessoa de casa pode comprar os materiais e fazer em casa? Pode. Tem alguns casos que tem gente que gosta de usar uma estufa. A estufa, ela nada mais é do que uma caixa de madeira com uma lâmpada dentro, que ela vai aquecer e vai acelerar o processo. Tá. Mas não tem necessidade, porque a gente fazendo essa peça agora, amanhã de manhã, perto da hora do almoço, já dá para desenformar. Legal. Né? A gente vai virar aqui do avesso e vai desenformar. Então aqui, eu já pesei 60 gramas de resina. Seria
bom o endurecedor abrir, né? Quer que eu tente? Pode ser. Vamos lá, missão, hein, gente? Meu Deus, peraí. Marquinho, nossa Cinegra vai abrir aqui. Põe aí um reloginho, edição. O Marquinhos não tá conseguindo, agora vai pro Walter, nosso novo cinegrafista aqui da TV Câmara. Coloca o reloginho. Ah, será que ele consegue, Adriano? O que você acha? Meu Deus, tá muito difícil. É, gente, tá bem difícil ali. O pessoal tá tendo que treinar mais. Opa! Ouvimos um som. Esse veio muito bem lacrado. Muito. Esse é pra não ter desperdício, literalmente. Uau! Foi? Ei, palmas! Obrigada, Walter! Bem, Marquinhos, tem que comer mais arroz e feijão. obrigada, viu? Voltando. Ele não quebrou o lacre, olha. Ó. Ele arrancou com lacre e tudo. Tira isso daqui, por favor. Ah, A gente sim, põe desculpa. lá. Não façam como eu fiz, que comecei na ansiedade de gravar e esqueci de pôr a luva, tá, gente? Ah, se quiser, põe agora. Agora já sujou. Não tem problema. Esse álcool tira, não tem. Esse é o endurecedor. Esse é o endurecedor. Então Ele é tá. bem mais líquido É sempre, o endurecedor é sempre a metade. da quantidade de resina. Tá. Então eu coloquei 60 gramas de resina, eu vou completar aqui até dar 90 gramas no total. Tá bom. Que é mais 30, né? Que é a metade dos 60 que eu já usei. Tá. O cheiro, eu não sei se você tá percebendo, mas é bem suave. É. Tem algumas resinas que elas são um cheiro mais forte. E aí, essas de tampo de mesa que o pessoal faz com madeira... É bem forte. Ela é bem forte. Aí precisa usar máscara mesmo. Mas essa é tranquila, dá pra usar. Aqui a gente vai mexer bem. Você pode ver que ela dá até uma embaçadinha. Dá ela mesmo. dá uma reaçãozinha química. A gente mexe bem até que fique homogêneo. Uhum. Tem que ficar Sim. bem... Ela não vai ficar totalmente translúcida, ela fica um pouquinho embaçadinha. Mas não pode ter essas manchinhas assim. E ela não dá bolinha? Da bolha. Da bolha. O que você pode fazer, no caso dessa peça, a gente não consegue usar maçarico ou um isqueiro para o calor estourar a bolinha. Mas é porque como ela fica muito interna, aí não dá para entrar com Sim, isqueiro lá verdade. dentro. Mas essa resina que é bem... Ela tem baixa viscosidade, as bolinhas normalmente sobem tudo, até com palitinho de dente, é por isso que tem até o palito para ajudar nessa parte. Tá. Você consegue tirar. Se for um chaveiro, uma peça mais fina, aí dá pra gente passar um maçarico tranquilo, que o calor estoura tudo. Ela fica lisinha. Aí, tá vendo? Já tá quase bom, ó. É coisa de 1 minutinho mexendo, aí ela forma as bolinhas. Transparente. Ela ficou transparente. Mas se não tiver nenhuma marquinha do endurecedor, aí a gente já pode usar. E assim, aqui a gente vai usar ela bem líquida, né? Tá. Que vai preencher um molde. Se for para, por exemplo, só laminar, fazer, a gente chama de doming, que é tipo uma natinha que a gente faz como nos chaveiros. É como se deixasse uma lâmina de água por cima da peça. A gente pode deixar ela descansando uns 5 minutinhos, ela vai começar a engrossar. Tá. E aí ela fica mais fácil para não transbordar do chaveiro, por exemplo. Mas nessa peça aqui não tem necessidade. Nesse caso aqui, é uma forma de silicone. Quando a pessoa vai fazer qualquer produto de resina, ela tem que usar necessariamente de silicone ou pode ser uma forma de plástico, de repente? Não, é o De silicone metal. mesmo. Não, tem que ser... Porque o que acontece? A resina vai grudar no metal. Ela vai grudar no plástico e aí depois você não desenforma.
E até a forminha de silicone, quando você já tá há bastante tempo usando, é bom passar um silicone spray pra manter ela sempre mais hidratada, sabe? Pra ela não ressecar muito, porque com o tempo resseca mesmo. E então, mas não que seja obrigatório. Eu gosto de fazer de vez em quando uma limpeza. Faço limpeza só assim com um paninho úmido em álcool mesmo, pra não ficar usando sabão, porque o silicone, dependendo do que você passar nele, ele também vai corroer. E aí, quando for fazer uma peça nova, ela vai ficar marcada. Vai, né? Então... Mas só para o pessoal de casa entender, é sempre melhor, é muito melhor uma forma de silicone. Sim, é. Sempre opte por essa Eu opção. sempre usei de silicone. Tem outros tipos que são coloridinhos, mas é sempre de silicone. Tá. Ó, não tem segredo. Aqui, essa parte da vela, ela vai ficar translúcida mesmo, né? Como a pontinha dourada a gente já fez aqui embaixo, eu vou encher aqui mais um pouquinho. Até onde eu achar que eu vou colocar as flores. Tá. Adriana, se no caso, de repente, a pessoa, ao invés de querer usar flores secas, ela opte por pintar, como que faz? É pigmento? Já vem colorido? É pigmento? Pigmento. A gente pode usar pigmento. Normalmente eu uso assim em pó. Tem muitas cores, muitas opções de cores. O mesmo fornecedor de resina vai ter os pigmentos. Esse pigmento que você pegou ali, o azulzinho, esse azul é esse daqui, aqui, né? Isso. Da aqui. ponta. E aqui embaixo, eu vou até dar uma dica que eu acho que nunca ninguém deu na resina. Essa parte roxinha, eu usei aquele corante de tinta de parede, xadrez. Uau! Mas sério? Sim, mas com muita cautela, porque ele é muito forte. Adriana fazendo arte. Então, e eu testei, ele não reagiu e ele deu um efeito. Ele continua translúcido, mas com um tom de roxo, Sim. de lilás. Mas assim, é pontinha do palito de dente, molha só e põe na resina. Bem porque delicado. ele é muito forte. Tá. Então, ele dá muita cor daí. Aí fica, não fica elegante, bonito, não sim. fica bonito. No caso desse douradinho aqui, a gente usa esse tipo de folhinha. A gente chama de folha de ouro. Eu pego com a pinça porque ela é muito fina. E frágil. Ela é muito frágil. Eu vou encher só mais um pouquinho aqui pra gente colocar a flor. Então, assim, ela acaba colando na mão da gente, depois é difícil de tirar. Mas olha, é só tirar aqui. No caso aqui, acho que meia folhinha dá. É só jogar aqui dentro que ela vai misturar, ela vai ficar quebradinha, dando aquele efeito na resina. Eu pensei que já viesse quebrada. Não, ela vem em folhinhas assim, ó. Cada uma aqui é uma folhinha. E ela é bem... E eles usam também arte sacra. Eu já vi uma técnica que eles colam na imagem de gesso ou de resina e depois lixa para aparecer só alguns detalhes em dourado. Fica muito bonito. E aqui a gente vai misturando, ó. Ele já vai quebrando, ó. Raspa um pouquinho aqui porque grudou. Mostra pro pessoal de casa. Então ele fica bem quebradinho. Ele fica maior que um glitter e menor do que... E mais quebradinho, mais espaçado do que se tingisse realmente. Sim. Mas antes da gente colocar a folhinha de ouro, a gente coloca a florzinha para dar esse efeito aqui embaixo. Tá. Essas flores você comprou, colheu? Então, essa eu comprei. Na verdade, eu comprei. Dá pra gente colher, mas aí tem que esperar ela estar totalmente desidratada. Por quê? Ela vai mofar dentro da resina se ela tiver alguma parte úmida ainda. Então dá para usar material assim mais biológico, mas tem que estar desidratado. Eu já vi vídeo assim na internet, em que a pessoa faz com frutas. Põe lá um coração gigante, coloca morango, pedaços de kiwi e ficou a coisa mais linda. Mas depois de 2, 3 dias, com certeza vai estar tudo mofado. Então tem que estar desidratado mesmo. Essa folha tá bem sequinha. Tá bem sequinha mesmo. A gente usa a pinça, que é mais fácil de posicionar. Aqui não tem muito mistério. Mostra outro detalhe. Ah, não, mostra a florzinha. A florzinha. Pega uma e mostra pro pessoal de casa. Essa aqui, ela tá até separada em pétala, mais ou menos. Olha. Ela é tão sequinha que ela acaba quebrando. Pro pessoal de casa, quando você for fazer,
tem um cuidado ali de poder escolher cores que combinam, né? Sim, sim. Fica mais bonito, é um capricho. Dá pra ser colorido, mas com cores que vão sobressair, né? Sem um ofuscar o outro. O branco é mais complicado de aparecer na resina. Normalmente os objetos brancos que a gente coloca na resina, ele tende a desaparecer. Assim como acontece com peninha de passarinho, por exemplo. Eu fiz um chaveiro uma vez com a pena de um passarinho, ele só tinha peninha branca e o passarinho já tinha falecido. E eu usei quase todas as penas que a pessoa me deu, porque eu não tinha como a gente deixar ele aparecendo na resina. E aí eu tive que plastificar a peninha para depois colocar na resina. Deu certo? Deu certo. Aqui o palito é só para dar uma ajeitada nas flores. Com cuidado. Com cuidado para ela não despedaçar. Outra dica que é importante, muitas coisas que a gente usa na resina, como o pelo de cachorro, a própria peninha que eu tava falando, ele vai boiar. Então, às vezes, você vai ter que fazer, por exemplo, aqui, ó, se a flor boia, é que aqui no caso não tem problema porque a gente faz a peça invertida. Mas se a flor boia, então tem que parar aqui, esperar endurecer para depois continuar. Senão a flor vai subir e não vai dar o efeito que a gente quer. Então é aquele trabalho que você tem que fazer com cuidado, prestar atenção, dar aquele tempo para poder endurecer. Com muita paciência. Muita paciência. E não pode errar na medida da resina também, porque a gente pensa assim, quanto mais endurecedor, mais duro vai ficar. E não é assim. Ela não dá o efeito que era para dar, e aí acaba que a resina fica uma coisa gosmenta e não endurece. Não vai endurecer, não adianta pôr na estufa, não adianta fazer nada, porque ela não vai endurecer, ela não deu a reação química que ela deveria. Agora que as florzinhas estão já no lugar, acho que eu vou pôr mais uma até, viu? Vai caber aqui. Aí a gente pode colocar a resina com folhinhas de ouro. Muito legal. Não dá pra virar muito porque ela vai vazar. E olha que legal, a Adriana está fazendo um porta-vela em formato de lua. O que ela fez? Ela já deixou a parte da ponta preparada, não é? Sim. Já deixou secar ali para não misturar, que é o segredo que você passou aqui pra gente agora. Porque ela tá sendo feita assim, ó. Olha só. Então essa ponta já tá feita, para não misturar o brilho da folha de ouro aqui nessa parte translúcida. E agora a gente tá fazendo essa parte de cima, que tem as flores e a mais folhinha de ouro na base. Depois ele vai ficar assim. Agora já dá pra pôr esse. Eu não sei se você percebe que ela tá encorpando, ó. Enquanto a gente foi conversando, ela já tá menos líquida. Agora é só despejar aqui. Ela vai engrossando, né? E assim, pessoal, quanto maior a peça, mais lentamente ela tem que ser feita. Paciência. Porque o que acontece, se você pega uma peça muito grande, por exemplo, aquele coração que eu fiz com as rosas, ele vai aquecer. Se for uma peça muito grande, ele vai aquecer muito e a peça vai secando, mas ela vai trincar por causa desse aquecimento. Então, faz por camadinha, sem pressa. Já vai pegar encomenda, para quem tá querendo começar a trabalhar com resina agora, dá um prazo grande para você fazer com calma. Até porque às vezes a gente termina uma peça aqui, esqueci de um detalhe lá embaixo, vai perder a peça. Dá tempo de fazer outra. Então, para trabalhar com resina é prazo longo, para não ter problema. Olha a dica. Depois que preencheu, qual é a próxima etapa? Acabou? Acabou. Deixa ela quietinha. Quanto tempo? Ela vai demorar aí umas 12 horas para começar, para enrijecer. Tá. Como essa peça, ela é muito espessa, não é como um chaveiro, então eu deixo até mais, para evitar de na hora de desenformar, o miolo dela não tá completamente curado e a gente entortar a peça, porque pode estragar, acontecer. pode acontecer. Então, quando é uma peça assim, eu deixo até mais, eu deixo até um dia, para depois, principalmente porque esse aqui a gente tem que virar ele do avesso.
para tirar. Faz bastante força. Esse molde é um pouquinho mais complicado do que os de chaveiro, que é só apertar e ele sai. Então, deixa 24 horas que não tem erro. Adriana, se uma pessoa tiver a ideia de começar a fazer e quiser vender, quanto mais ou menos ela consegue? Nessa peça? Essa peça eu vendo ela R$70. Depende aí se você vai colocar a venda num site, que aí vai ter taxa. O pessoal usa muitas plataformas hoje e aí vai ter taxa e não é pouca. Então aí tem que pôr um pouquinho mais. Mas na faixa de uns R$70. Chaveiro, peças menores, R$15, R$20, depende do que você vai por dentro também. Tá. Às vezes a pessoa vai te pedir um objeto para colocar um terço, alguma coisa, que você vai ter que acrescentar o valor desse objeto. Aí é personalizado, não tem jeito, né? E lembrando, se for fazer um porta-vela de resina, igual é esse aqui que a Adriana ensinou a gente, usa uma velinha artificial, Sim. elétrica, que não pode ficar próximo do fogo. Não pode, não é indicado, nem agora. Até quando a gente faz o maçarico para tirar bolha, é de longe, só para o calor chegar e estourar as bolinhas. Não encosta nunca o fogo na resina porque ela queima. Adriana, quem quiser te encontrar, quiser encomendar, ver o seu trabalho, o seu portfólio, como que a pessoa entra em contato com você? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook ou pelo site. Passa aqui pra gente. É atelierfamiliacristã.com.br ou @atelierfamiliacristã. Muito obrigada por receber aqui. Eu que agradeço. Gostou da aula de hoje? Não se esqueça, todo sábado, a partir das 4 da tarde, tem o programa Faça Você Mesmo, aqui na TV Câmara. Até mais!